Nós vamos estar estudando então no livro de Filipenses sobre saúde mental e plenitude espiritual. Nós não vamos nos envolver, nós não vamos perder muito tempo nos envolvendo fazendo uma introdução ao livro de Filipenses. Hoje nós vamos fazer isso. Quinta-feira que vem nós já vamos começar com o capítulo 1, versículo 1. Hoje nós vamos fazer. E por que vamos fazer? Porque é importante a gente saber como que foi escrito, qual era o momento em que foi escrito. Porque se você entende como que o livro foi escrito, quem escreveu o livro e o momento que ele foi escrito, você vai entender muito daquilo que foi escrito. Então hoje nós não vamos ficar na origem, nós não vamos ficar falando sobre a cidade de Filipos, nós não vamos ficar falando sobre a economia de Filipos, o que representava no Império Romano. Tudo isso, se você tem aí uma boa Bíblia de estudo, você tem isso daí já na sua Bíblia. Então, nós já vamos fazer alguma referência que são importantes para a gente entender a mensagem de Filipenses. Antes de estudar Filipenses, o que é importante a gente saber para entender a mensagem de Filipenses? Primeira coisa que é importante nós sabermos para estudar bem Filipenses é a pessoa que vai escrever o livro, que é Paulo. Paulo, irmãos, ele tem um grande filósofo na sua época, tanto é que nós temos o Antigo Testamento e temos o Novo Testamento. Praticamente metade do Novo Testamento quem escreveu foi Paulo. Só para você ver o nível da intelectualidade, o nível de Paulo. Metade do Novo Testamento quem escreve é Paulo. Se você entende, por exemplo, que Hebreus, que a gente não sabe quem escreveu, há um grande debate, quem escreveu o livro de Hebreus. Muitos dizem que foi Paulo, outros dizem que foi outras pessoas. Se você colocar Hebreus na conta de Paulo, então, absolutamente, Paulo é a pessoa, em termos de escrita de texto, mais importante do Novo Testamento. Ele já é a pessoa mais importante, mas o livro de Hebreus, se você colocar, então, fica absolutamente. Paulo, qual é a formação de Paulo? Qual foi a escola que Paulo fez? No tempo em que Paulo viveu, tinha tipo um Aristóteles da sua época, que é Gamaliel. Abra aí, por favor, em Atos capítulo 22, versículo 3. Atos 22 e versículo 3. Você vai ver que Paulo, ele vai dizer, olha, eu estava na escola de Gamaliel. Gamaliel era o Aristóteles da época, era a pessoa mais importante, influente, o intelectual mais importante da época, para o judeu, para aquela realidade judaica. E aí Paulo está dizendo, eu sou judeu, aqui ele está se apresentando, eu sou judeu, nascido em Tarso, por isso que muitas vezes você vai ouvir Paulo de Tarso, porque ele nasce na cidade de Tarso, mas criado nessa cidade, fui instruído de acordo com o rigor da lei dos nossos pais, aos pés de Gamaliel, sendo zeloso para com Deus, assim como sois vós todos os dias de hoje. Então veja, Paulo tem uma instrução muito grande. Irmãos, aqui eu já deixo eu fazer aqui uma distinção. Para ser um bom crente, então tem que ter faculdade. Para ser um bom crente tem que... Não, meu irmão, para ser um bom crente não tem que ter faculdade. Para ser um bom crente não precisa saber o grego, o hebraico, falar todas as línguas. Não é isso. Mas Paulo tinha isso. Então isso, irmãos, ele é importante para a pessoa que vai escrever, para a pessoa que vai produzir conhecimento, claro, aí sim, você tem que saber escrever bem, você tem que conhecer a cultura. E Paulo é muito bom nisso, ele é um estudioso da escritura, ele é um estudioso da cultura. Tanto é que você vai ver Paulo citando muitas pessoas da sua época que escreviam. Como que se ele fosse escrever hoje, fosse brasileiro, ele iria escrever a Bíblia citando Machado de Assis, citando Guimarães Rosa, citando Dostoiévski, que são os nossos escritores. Paulo, muitas das vezes, ele está escrevendo o texto bíblico e ele está citando grandes escritores da sua época. Por quê? Porque ele lia muito, porque ele tinha esse conhecimento profundo da palavra de Deus e porque isso servia para argumentação naquilo que ele estava escrevendo. Segundo, Paulo é alguém que trabalha muito a mente lógica
e, claro, a experiência espiritual. Então você vai ver Paulo, por exemplo, que visitou o terceiro céu, você vai ver um Paulo muito espiritualizado, mas você vai ver um Paulo também trabalhando muito a lógica. Se você lê o livro de Romanos, por exemplo, quando você pega o livro de Romanos para ler, e você vai ler e entender Paulo trabalhando pela lógica. Então Paulo faz perguntas e ele responde as perguntas. Então Paulo diz, então você vai me dizer assim, e aí Paulo responde. Mas então você diria assim, e aí Paulo responde. Isso é lógica. Paulo está fazendo um escrito e trabalhando com a lógica um texto. E por que Paulo faz isso? Porque Paulo era educado nisso. Paulo tinha formação intelectual para fazer isso. Então Paulo, apesar de ser um intelectual, Paulo vivia muito a espiritualidade profunda. Tanto é que Paulo vai dizer, olha, tudo isso que eu tenho, dos meus diplomas, dos meus conhecimentos, tudo isso é lixo comparado ao que eu ganhei com Cristo. Paulo vai viver, tudo para Paulo gira em torno de Cristo. Mas se for para glorificar a Cristo, ele vai usar todas as coisas. Tudo está abaixo de Cristo. Mas se for para Cristo ser dignificado, se for para Cristo brilhar mais, ele vai usar todo o conhecimento, tudo aquilo que tiver ao alcance dele. Hoje, por exemplo, se Paulo fosse viver hoje, nós não teríamos as epístolas, nós teríamos talvez canais no YouTube, nós teríamos o vídeo à igreja de Filipos, né? O vídeo à igreja aos romanos. Paulo teria, claro que ia usar todas as possibilidades. Não ia se submeter a isso, mas ele ia usar tudo ao alcance disso. Então ele mesmo vai dizer que, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo, a pessoa mais importante do Novo Testamento, em termos de escritor e tal, vai fazer de tudo para fazer de boa forma para que você entenda aquela mensagem. E irmãos, isso é muito importante. É pena que hoje, irmãos, a gente abre a Bíblia no domingo durante o culto. Né? Como disse um humorista esses dias, você vai para o culto e você só lê o filé da Bíblia. Né? Você só lê aquilo que o pastor pede para você abrir. Agora o Bruno abriu a Bíblia para nós e nós lemos junto com o Bruno um texto bíblico. Mas assim, como agora nós vamos estar fazendo, eu queria muito que você tivesse essa experiência de ler Filipenses por inteiro. Comece e termine, não fique versiclinho por versiclinho. Comece Filipenses e 4 capítulos, é rapidinho. 20 minutos você lê uma vez. Depois, claro, para você entender, para você mergulhar, você vai demorar mais. Mas é muito importante você fazer isso. E quando você faz isso, você percebe que Paulo é um gênio. Você percebe que Paulo é um cara que sabe muito bem escrever. Porque ele vai trabalhar as palavras, irmão. Ele escreve em grego. Você está lendo em português, ele escreve em grego. Mas ele faz muito jogo de palavras. E ele traz coisas novas, profundíssimas. Nós vamos estudar, por exemplo, o hino do Cristo, um grande hino que está em Filipenses capítulo 2, um texto que a gente conhece separado do contexto. Né? Todo mundo, eu vou falar agora, você vai se lembrar, que Paulo diz que Deus, Jesus, não sendo superior, não querendo ser, deixou o céu e veio até... Todos nós conhecemos esse texto. Mas quando você pega esse texto com cuidado de conhecer as palavras, você vai ver o jogo de palavras que Paulo está fazendo. É quase uma poesia. Não é um texto que ele está escrevendo, é uma poesia, é um salmo que Paulo está escrevendo. E isso é muito importante a gente ter noção. Isso é muito importante. Por quê? Porque dignifica a pessoa que está escrevendo. Não é de qualquer forma. Não fez de qualquer forma. Ele pensou isso aqui, ele fez com inteligência. O Espírito Santo de Deus deu a ele, porque ele buscou inteligência para escrever assim. Então, quando a gente lê Filipenses, e quando você começa a entender a cabeça do Paulo, irmãos, é maravilhoso, porque você entende a profundidade da Escritura. Profundidade e tal. Paulo escrevendo de novo. Essas coisas maravilhosas que Paulo vai nos escrever. Eu acho, minha opinião, você pode discordar, isso não é doutrina,
Mas, por exemplo, Romanos, o livro de Romanos, para mim, é um dos principais livros da Bíblia, o principal livro da Bíblia. E no livro de Romanos, quando você pega o capítulo 8, por exemplo, que texto maravilhoso que é o capítulo 8. Para mim, é o melhor capítulo da Bíblia. Romanos, para mim, na minha opinião, Romanos capítulo 8. E que texto lindo, irmãos, que bem escrito, que coisas maravilhosas que está escrito ali. É um resumo de toda a nossa espiritualidade que está escrito ali. E aí você percebe, a pessoa que escreveu isso aqui era profundo conhecedor da Escritura, profundo conhecedor do Antigo Testamento, sabe o que está dizendo e está brincando com as palavras para nos dizer uma verdade profunda. Então esse é Paulo. Paulo que quer tocar a sua mente com a verdade e quer inundar o seu coração com a graça. Esse é Paulo. Quando você lê Filipenses, você percebe que Paulo quer falar com a tua mente, mas que também quer encher o teu coração com a graça de Deus. Ele sempre vai estar com muita inteligência envolvendo no que ele está fazendo, mas trabalhando com a graça, trabalhando com aquilo para que aquilo seja algo que traga para você graça de Deus, para que aquilo toque em você e que você deseje Deus por aquilo que você está lendo da vida de Paulo. Paulo foi um grande pastor, ensinador da Escritura, evangelizador, e Paulo foi alguém que abriu muitas igrejas. Nós vamos ler um texto bíblico, por exemplo, de Filipos, que Paulo começou essa igreja. Paulo foi lá e começou a igreja de Filipos, para os filipenses. Então essa carta é uma carta de uma igreja que Paulo começou. E hoje nós vamos ver como que Paulo começou essa igreja. Maravilhoso a forma como Paulo faz isso. Meus irmãos, então assim, uma das coisas que eu mais gosto para Paulo dentro de Filipenses é que você vai perceber, por isso que eu estou dizendo, leia, por favor, leia Filipenses do começo ao fim. Comece lendo e termine. Leia um capítulo hoje, leia um outro capítulo amanhã e tal, mas comece e termine. Você vai ver Paulo trabalhar muito uma palavra que está na teologia paulina, ele usa demais, em Cristo. Por exemplo, um texto que todos os crentes falam e que conhecem. Posso todas as coisas em Cristo. Então essa é uma teologia paulina. Essa é uma ideia paulina, de Paulo, dos escritos de Paulo, em Cristo. O que tem a ver saúde mental? O que tem a ver equilíbrio emocional com Filipenses, pastor Lemos? A primeira coisa que vai saltar aos olhos de você é que Paulo vai anular, não negar, mas Paulo vai sublimar o eu para trabalhar essa ideia do em Cristo. Então o meu eu, que é o meu eu que fica doente, é o meu eu que enferma nas minhas emoções, é o meu eu que está enfermo na minha alma. Então o que Paulo vai fazer? Paulo não vai anular, Paulo não vai negar a humanidade, Paulo não vai negar de que ele é homem, Paulo não vai negar de que ele tem fome, Paulo não vai negar que ele tem sede, mas ele vai trabalhar esse eu dentro de um contexto do em Cristo, mais ou menos aquilo que João Batista vai dizer de que é importante ou importa mais, de que o meu eu diminua e que Cristo aumente, que Cristo esteja constantemente aumentando em mim. De novo, nós estamos trabalhando o nosso eu, o nosso ego. Então, se eu aceito a Jesus, então se eu tenho uma caminhada de discipulado com Jesus, e eu aprendo a colocar o meu eu abaixo do em Cristo, meu irmão, o que vai me afetar daqui para frente? Então veja, irmãos, então uma coisa é o meu eu, o desejo do meu eu, o que o meu eu vê como resposta positiva, o que o meu eu deseja para a minha vida agora, o que o meu eu quer para a minha vida agora. Só que Deus vê a coisa de um ângulo diferente. Deus vê a coisa da eternidade, Deus vê a coisa num ângulo bem maior.
Então, quando eu pego esse meu eu, que é minúsculo, que é nada, e eu coloco esse meu eu dentro de Cristo, irmãos, a minha perspectiva muda, a minha vida muda completamente. E é por isso que Paulo vai dizer, é 1:21, né? Filipenses 1:21, só volta uma ali, por favor. É por isso que ele vai dizer, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo. Olha, irmãos, o nível que Paulo está falando aqui, de vivência, de prática da espiritualidade. Paulo não está dizendo aqui que ele é crente porque ele vai no culto de domingo. Deixa lá, pode deixar lá. Paulo não está dizendo aqui que ele é crente porque ele vai no culto de domingo. Paulo não está dizendo aqui que ele é crente porque ele tem uma Bíblia. Paulo está dizendo aqui que o viver para ele é Cristo. É acordar amanhã, sexta-feira, e perguntar para Cristo: Cristo, o que nós vamos fazer hoje? Cristo, o que vai ser amanhã, no sábado? O que vai ser depois, no domingo? O viver para Paulo não é o que o meu eu quer, não é o que o meu eu determina, mas é aquilo que eu posso viver e buscando viver em Cristo Jesus. Então, em Filipenses e nos escritos de Paulo, você vai ver muito Paulo colocando isso, em Cristo. Sou mais do que vencedor, em Cristo. Posso todas as coisas em Cristo. Se você encontrasse Paulo hoje na esquina, e perguntasse para ele, desempregado, doente, o que pode ser pior ainda? Desempregado, doente, o que mais de pior? Sei lá, sogra veio morar na casa dele ainda. E aí você pergunta para Paulo, encontra ele ali na esquina e pergunta para Paulo: Paulo, como tu está, Paulo? Ele diria assim: em Cristo, muito bem. Porque aprendeu, irmãos, aprendeu a não colocar a expectativa no eu. E sinceramente, responda para você aí, o que o teu eu pode fazer? O teu eu pode diminuir a temperatura desse sol que cada um tem um hoje? O teu eu pode mudar a tua cor? Se você não é Michael Jackson, não. O teu eu muda o teu tamanho? O teu eu, hoje eu estava ali visitando um outro parente do Heber, um meu amigo, grande amigo meu, Mica, músico, que está lá numa batalha do câncer. Uma grande batalha do câncer. Estava ali conversando com ele, agradecendo ele, porque foi alguém que fez muito também na casa do Senhor. Mas o teu eu te cura? O teu eu te salva? O que Jesus diz é: porventura pode alguém aumentar um côvado da sua altura? Eu não posso, irmãos. Uma coisa que eu estou lutando há uns 10 anos, por exemplo, eu vou emagrecer. Esse ano eu emagreço, mas o meu eu não consegue emagrecer. Tem coisas, irmãos, pastor, mas eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo. É verdade, tem coisa que está no teu domínio, que você acha que está no seu domínio. Por isso Paulo diz assim, é tolice você colocar a tua esperança, a tua confiança num eu muito fraco, que não pode nada. Não é lógico, então, você confiar em Deus? Pura lógica. Não é lógico, então, você dizer isso: para mim o viver é Cristo. Porque Cristo tem poder. Porque Cristo pode fazer as coisas. Porque Cristo pode realizar as coisas. Então, se Cristo pode e eu não posso, pois então eu vou viver a vida do Cristo. Pura lógica. Veja, irmãos, esse Paulo, ele não é só importante para dentro da igreja. Ele não é só importante porque ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. Esse Paulo, ele é muito importante porque toda a nossa civilização ocidental, muito daquilo que você discute, que você vive hoje, foi Paulo que trouxe essas ideias. Vou dar só uma bem rapidinho. Essa igualdade, esse negócio de igualdade entre homens e mulheres, isso não foi a esquerda, não é o feminismo que trouxe isso para nós. Se você ler as cartas de Paulo, Paulo vai dizer: em Cristo Jesus não tem judeu, não tem homem, não tem mulher, não tem escravo. Em Cristo Jesus todos são iguais.
E aí fico fazendo um debate. Ah, não, porque o cristianismo é não sei o quê, não sei o quê. Queridos, quando você começa a estudar e você traz essas ideias, e você vê de onde vêm essas ideias, você vai ver que Paulo vai trabalhar muitas dessas ideias nos seus escritos, e hoje o Ocidente, todo o nosso Ocidente, muitas dessas ideias são práticas. Mas para nós, que vamos estudar Filipenses, eu queria que você entendesse Paulo como um homem histórico, como uma pessoa que viveu aqui nessa terra, e que viveu sofrido o abismo e o céu. Eu queria que você entendesse Paulo, irmãos, como a gente não tem santo, né? A gente não tem esses heróis míticos, nós não temos, graças a Deus que não temos. Mas se tivéssemos, sem dúvida, Paulo seria um grande santo nosso. Por quê? Porque é alguém que vai nos ensinar muito isso, irmãos, do que nós estamos falando. Você está me entendendo? Muito disso, na prática, na prática. Como assim, pastor Lemos? Paulo era alguém muito grande, reconhecido, um grande gênio, um grande filósofo, com uma autoridade muito grande, e que um dia se encontra com Cristo e a vida dele muda completamente. Um dia ele está matando o cristão, outro dia ele está na cadeia, ele está sendo perseguido por ser cristão. Um filósofo, irmãos, um grande homem no seu tempo, que daqui a pouco está dentro de uma cadeia, está lá junto com o estuprador, está lá junto com o ladrão, com o bandido. Mas quem tu não é Paulo? Sim, eu sou Paulo. Cara, o que tu estás fazendo aqui? Eu estou aqui por amor a Cristo. Então uma pessoa dessa, irmãos, sabe, me dá muita pena hoje, quando eu vejo, você abre o Instagram hoje, é só venda de curso, né? É coach e venda de curso. E você vê esses caras, Pablo Marçal, ganhando fortuna, ganhando dinheiro. Enquanto que você tem uma Bíblia, enquanto que você tem um Paulo que te ensina. E te ensina a verdade. Te ensina o caminho da verdade e a verdade. Um homem que viveu a sua vida, um homem que venceu o terror, um homem que venceu a dor, um homem que conseguiu vencer o orgulho, um homem que conseguiu colocar a sua vaidade aos pés de Cristo, um homem que deixou um legado que até hoje, irmãos, metade do Novo Testamento foi escrito por ele. O Ocidente vive a ideia dele. E como é que esse cara morreu? Esse cara morreu praticamente sozinho, degolado. Se fosse fazer um filme dele, um filme hollywoodiano, você nem ia no cinema, porque você conhece a história, e é a história de um perdedor. Ele não morre numa mansão, ele não morre vitorioso, ele não morre com sucesso, não, ele morre num toco com um machado no pescoço. Para mim, o viver é Cristo. É desse Paulo que a gente vai estar falando e pensando enquanto a gente vai estar estudando o livro de Filipenses. Vamos em frente, irmãos. Eu queria agora que você abrisse o livro de Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Nós vamos trabalhar algumas coisas do como que aconteceu a igreja em Filipos. Como que... Atos, capítulo 16, versículo 6 e 7. Como que essa igreja vai acontecer em Filipenses, irmãos? Como que essa igreja vai acontecer? E eu queria que você prestasse atenção em algumas coisas. Nós não vamos falar tudo, mas só queria trazer à tona alguns fatos importantes para você entender a mensagem de Filipenses. Então, Paulo, Silas e Timóteo são missionários, e eles estão pensando em ir para o Oriente. Eles querem ir mais para o Oriente, mais lá para o lado da China, da Indonésia. E quando Paulo está... Não, nós vamos para lá então, vamos evangelizar para a China, vamos evangelizar lá para a Indonésia, então, para o Oriente. De noite, atravessaram a região frígio-gálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Isso aqui é interessante, irmãos. Por que é interessante? Porque
Queria que você prestasse atenção nisso. Paulo é um pastor, Paulo é um evangelista, Paulo quer fazer evangelismo, e quem está dizendo que não? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está dizendo não. O Espírito Santo de Deus está negando essa possibilidade. Veja, irmãos, e aqui eu já queria trabalhar muito aqui da nossa inteligência emocional, do nosso equilíbrio emocional. Muitas das vezes, nós vamos viver o não. Muitas das vezes nós queremos coisas boas. Não, Deus, mas é o que tu pedes. Eu estou te obedecendo, eu estou no caminho, eu estou fazendo o que tu queres. E Deus está dizendo não. E aqui, irmãos, Paulo de novo vai nos ensinar uma lição extremamente profunda, que vai ser profunda para o entendimento de Filipenses. Eles não ficam ressentidos, porque o que mais você tem hoje de crentes e de pessoas que se dizem cristão e tal, é ressentimento com Deus. Mas como assim eu sou cristão? Como assim eu adoro a Deus e estou morrendo de câncer? Como assim eu sou cristão e o meu filho morre? Como assim eu sou cristão e eu adoro a Deus e eu estou vivendo essa situação? Ressentimentos. Ressentimentos com Deus. Seguir a fé cristã. Ser fiel a Deus. Adorar a Jesus. Entregar-se a Jesus. Não é mar de rosa, porta aberta, e esse falso evangelho que se vende de hoje, de tudo bem, e vai ser tudo bem, e você sempre vai ter emprego de bons salários, você sempre vai ter uma mansão, uma maior do que a outra. Mentira, irmãos. E aqui nós estamos vendo no começo da igreja em Filipenses, Paulo queria uma coisa, e era uma coisa boa. E era uma coisa no sentido de obedecer a Deus. Deus chamou Paulo para ser evangelista. Deus chamou Paulo para propagar o evangelho. Mas não, Paulo, não vai. E aí, você não vê Paulo fazendo mimimi. Você não vê Paulo zangado com Deus. Você não vê Paulo frustrado com Deus. Porque Paulo entendia de que Deus estava no comando. Porque Paulo entendia de que Deus é Senhor. Nós precisamos, irmãos, pode voltar lá, por favor. Nós precisamos aprender a adorar a Deus quando as portas se fecham. E Filipenses vai falar muito sobre isso. Filipenses vai nos ensinar muito sobre isso. Sabe por que da maioria do nosso desequilíbrio emocional? Sabe por que da maioria da nossa dor emocional ou da nossa doença mental? Porque nós não queremos aceitar. Nós não queremos aceitar a realidade. Às vezes nós não queremos nem aceitar não queremos nem aceitar que está calor. As pessoas mudam o humor porque está calor. Tá, mas nós vamos fazer o quê? As pessoas mudam o humor porque chove. As pessoas mudam o humor por causa da realidade. Olha o nível que nós estamos vivendo. Eu não aceito a realidade. E eu não aceito o que Deus quer para mim. E aí, então, é óbvio que isso vai me trazer problema mental. É óbvio que isso vai me trazer desequilíbrio mental, emocional. E é óbvio que isso vai me afastar de Deus. Paulo está me ensinando aqui, a mim e a você, que o equilíbrio emocional, que a saúde mental, uma das primeiras coisas. Cara, tem coisa que tu não pode fazer nada. Aceite isso. Muitas das coisas. Como é que é a oração do Alcoólatras Anônimos? Deus me dê sabedoria para aceitar as coisas que eu não posso mudar as coisas que eu posso mudar, e ter sabedoria para saber distinguir uma coisa da outra. É mais ou menos isso. Hoje, irmãos, você não quer aceitar o que é a realidade. E você não quer aceitar aquilo que Deus tem para você. E nós estamos nessa luta contra Deus. A partir do momento que nós vamos aprender isso em Filipenses, a partir do momento que eu aprendo a depender de Deus, a partir do momento que eu aprendo a aceitar as portas fechadas de Deus, eu vou ser mais feliz. Por incrível que pareça, eu vou ser mais feliz. Porque eu vou gastar energia com aquilo que eu posso fazer.
Eu vou gastar energia naquilo que Deus pode fazer e realizar. Segunda coisa importante, irmãos. Muito importante. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor. Atos capítulo 16, versículo 8 e 9. Isso aqui é muito importante. Quando Paulo está pensando em ir para a Ásia, ele vai ter uma visão. E aí é essa visão do capítulo 16, versículo 8 e 9. Diz assim, ó. Então, passando pela Mísia, desceram para Troade. De noite, Paulo teve uma visão nela, em pé, um homem da Macedônia, Filipos, a cidade de Filipos vai ficar na Macedônia, suplicava-lhe, vem para a Macedônia e ajuda-nos. Isso aqui, irmãos, dentro do livro de Filipenses, ou nos escritos de Paulo, é muito significativo. E por que isso é significativo? Porque aqui você vê um grito do ser humano pedindo ajuda. Aqui você vê o grito de um ser humano que está pedindo ajuda. Aquilo que Paulo tinha, aquilo que Paulo possuía, poderia ajudar alguém. Aquilo que você tem, às vezes nós falamos, mas eu não tenho nada, né? É meio irônico, né? Uma vez eu estava vendo a reportagem ali de uma enchente e tal, e na mesma entrevista deu uma enchente e a pessoa perdeu a casa, perdeu os móveis e tal. E aí, agora não sei bem a pergunta, mas a entrevistadora, a repórter pergunta assim para uma senhora, a senhora tinha muita coisa? Ela fala assim, não, eu não tinha nada. E aí, tá, mas o que aconteceu com a enchente? Eu perdi tudo. Não tinha nada, mas perdeu tudo. Então, aquilo que eu tenho, nós desvalorizamos. E nós valorizamos o que nós não temos. Aqui, irmãos, nós estamos vendo um homem pedindo socorro por aquilo que Paulo tinha. Quando você vive a fé, quando você vive o cristianismo, você tem algo que as pessoas precisam, e isso ajuda muita gente. Eu entender isso, esse grito de socorro, eu entender com compaixão esse grito de socorro, irmãos, é 100% do cristianismo. Porque eu viver o cristianismo e não conseguir escutar, não conseguir perceber as pessoas perdidas, pedindo socorro, eu não perceber num casamento que está ali, alguém naquele casamento está clamando por socorro, filhos pedindo por socorro. Se tem algo assim que me mexe muito, às vezes eu vou em funeral, fazer funeral e tal, e eu já tive em funeral alguns de suicidas, e se tem uma coisa que eu sempre digo a Deus, Deus, limpa os meus ouvidos para ouvir esse grito. O grito de alguém que está pensando em suicídio, o grito de alguém que está indo para uma forca. E nós não conseguimos perceber, nós não conseguimos entender. Aqui Paulo está tendo uma visão de alguém dizendo, Paulo, por favor, vem para cá, me ajuda, Paulo, clamando. E por que a pessoa clama, irmãos? Porque a pessoa quer algo de que ela não tem, ela é incapaz de sair daquela situação. Mas o Cristo que você tem, o Cristo que você tem é a chave para abrir a prisão daquela pessoa que está clamando por socorro. Paulo nos mostra isso, essa paixão que precisa ser uma paixão que nos traga equilíbrio emocional, para nós tratar de ser esse socorro. Sabe, irmãos, hoje eu vejo muitas pessoas reclamando do óbvio, mas não trazem o remédio para esse óbvio. Um pai, uma mãe que reclama de um filho, porque o filho é mal educado, porque o filho é rebelde. O interessante aqui, irmãos, é você perceber de que eu não posso reclamar de um filho rebelde se é eu que vou educar o filho rebelde. Eu não posso reclamar do pecador praticar o pecado se é eu que vou levar a mensagem do Evangelho.
Então, crente não tem essa de crente limpinho, irmãos. Ah, não, eu não me misturo. Ah, não, eu não vou na festa dos meus parentes que bebem cerveja. Ah, não, eu não vou lá abraçar um homossexual, uma prostituta. Ah, não, eu não vou me envolver com gente suja. Crente não tem esse limpinho. Crente se envolve. Eu não posso reclamar do pecador que pratica pecado. Eu posso reclamar do crente, do salvo, que não exerce o cristianismo para romper, quebrar essa cadeia do pecado. Tente imaginar um treinador, irmãos, um treinador de cavalo selvagem, e aí você deixa lá um cavalo selvagem para esse treinador cuidar, e daqui a pouco, não, eu desisti. Por quê? Porque ele é selvagem. Ele me deu um coice. Como que o treinador de um cavalo selvagem vai reclamar de que o cavalo é selvagem? Escuta, eu conheço alguém que estava vivendo o melhor da vida, o melhor da vida. Ele deixa o melhor da vida e ele vem andar sobre aqueles, com aqueles que vão matar ele. Por que Jesus perdoa o pecador? Porque Jesus não pode exigir do pecador santidade, irmãos. Eu não posso exigir de um drogado que ele tenha uma vida normal, se esse drogado não está liberto das drogas. Eu primeiro vou ter que levar a libertação. Eu não posso reclamar do problema se eu não levei o problema. E o que Paulo está mostrando aqui para mim e para você, eu e você somos a solução. Nós não somos o problema, nós somos a solução. Então nisso, irmãos, para eu entender isso, você tem que ter muito equilíbrio emocional. Você tem que ter muito equilíbrio emocional. Os irmãos viram esses dias, passou no Brasil inteiro, um policial tão desequilibrado, que ele pega o ladrão, nem era ladrão, pega ali o cara que passou errado de moto e tal, ele persegue o cara, isso aqui, pararam numa ponte, o policial pega o cara, nervoso, o policial pega o cara e joga a ponte abaixo. Os irmãos viram isso? Viram isso? O policial fez isso. Irmãos, isso não é coisa de policial, isso é coisa de bandido. Bandido faz isso. Policial tem que entender que bandido faz coisa de bandido. E policial tem que fazer coisas da ordem, tem que fazer coisa da lei, tem que fazer coisa de policial. Ah, pastor, mas aí o senhor quer que a gente tenha sangue de barata? Não, eu quero que você seja policial. Quantos pais, irmãos, que o pastor conhece, quantos pais que a gente conhece hoje, que não tem mais paciência com filhos? O filho tem 3 anos, o filho consegue dominar o pai. O filho deixa o pai brabo. O filho deixa o pai irritado. Meu irmão, o filho está fazendo coisa de criança. Você é o adulto da história. Se você fosse criança, se você fosse birrento, aí tudo bem, birrento com birrento. Mas você é que é o pai. É você que vai ter que ter equilíbrio emocional. É você que tem que ter saúde mental. É você que tem que ter plenitude espiritual. Para entender que a criança está fazendo coisa de criança. Passa a Macedônia e me ajuda. Ele não está convidando você para ir reclamar com ele. Ele não está convidando você para ir falar dos problemas dele. Ele está convidando você para ir ajudar ele. E isso, irmãos, tem que servir para nós enquanto crentes. Tem que servir para nós enquanto crentes. Hoje você vê muito crente reclamando. E reclama de Bolsonaro, e reclama de Lula, e reclama disso, e reclama daquilo, e reclama daquilo outro. Irmãos, você não foi chamado para reclamar. Você não foi chamado para brigar por política. Você foi chamado para ajudar. Para fazer a diferença. Porque aquilo que você tem em Cristo Jesus resolve o problema da cidade de São José.
Aquilo que você tem em Cristo Jesus resolve o problema de drogas, resolve o problema da violência, resolve problema. Comece a ter uma vida de que coloque isso em prática. E aqui nós estamos vendo, irmãos. E eu queria que você visse hoje, pai, eu queria que você visse hoje os teus filhos clamando: me ajuda. Eu queria que você visse tua esposa falando isso: me ajuda. Quantas pessoas sofrendo em secreto, irmãos. Quantas pessoas chorando no chuveiro, pedindo ajuda. E nós nos negando a ouvir esse grito, nós nos negando. Paulo escreve, Paulo deixa escrito: eu vi, eu escutei o teu grito, e eu vou aí. É o segundo passo. É a segunda coisa importante que nós vamos aprender. Fazer da compaixão nossa prioridade. Eu estou cansado. Eu tenho uma filha de 20 anos hoje. Quantas vezes eu cheguei cansado? Quantas vezes eu cheguei louco para deitar? Mas eu chegava em casa, eu ia lá, abraçava, eu beijava, eu lia livro com ela. Criança não vai aprender a ler, a gostar de ler, por sorte, irmãos. Você vai ter que ensinar. Está ali um casal querido que está ali com seu filho, que gosta de leitura também. Mas vieram da onde isso? Veio pelo pai. O que nós fizemos hoje? Nós damos um celular, idiotizamos as nossas crianças. A gente dá um celular para ele calar a boca, porque se ele não calar a boca, eu não tenho como almoçar. A gente dá uma tela para hipnotizar os nossos pequenos, porque nós não queremos, nós nos negamos a ouvir o grito. Nós nos negamos a ser pai, a educar. E é isso que Paulo está fazendo. Eu ouvi o grito. Imediatamente, lê para mim o texto, por favor. Lê lá o texto, versículo 10. Atos 16, versículo 10. Olha o que diz o texto. Enquanto ele teve essa visão, logo procuraram partir. Logo, irmãos, para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar. Logo, eu ouvi o grito, eu entendi o pedido de socorro. Eu vi a minha esposa chorando no canto. Eu vi o meu filho amuado da vida, decepcionado. Eu entendi aquela tristeza. Eu entendi aquele olhar. E eu fui logo. Não deixei para a semana que vem. Não deixei para o outro mês. Eu fui logo. Obedecer com rapidez. Foi isso que Paulo fez, irmãos. Obedeceu com rapidez aquele chamado. Agora, abra para mim, por favor, Atos 16 e 15. Outra coisa importante que a gente tem que aprender sobre Filipenses. Atos 16 e 15. Olha só. Depois de batizada com as pessoas de sua casa, ela nos suplicou: se me considerais crente, Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E nos compeliu a isso. Escuta, irmãos. Aonde que começa a igreja de Filipos? Na casa de Lídia. O primeiro encontro de Paulo com Lídia foi na beira de um rio. Isso é muito legal do cristianismo, irmãos. Isso é muito legal do cristianismo. O muçulmano não pode, o culto dele tem que ser dentro de uma mesquita. O judeu, o culto dele tinha que ser no templo. Tanto é que no Antigo Testamento você vai ter o tabernáculo, depois você tem o templo, e hoje você tem as sinagogas. Que pena que os cristãos, que os crentes acham que o culto tem que ser feito dentro da igreja. Nunca foi assim, irmãos, nunca foi assim. Cristianismo não é isso. Cristianismo é aonde 2 ou 3 se reúnem no meu nome. E aqui nós estamos vendo a igreja de Filipos, começa na beira do rio. Paulo encontra a Lídia trabalhando na beira do rio. Lídia era uma mulher trabalhadora, ela trabalhava, olha, de novo, né? Acho que é de agora isso. Trabalhava, trabalhadora. Ela está trabalhando, ela vendia tecido de púrpura. E ela está lá no rio, lavando os tecidos. E Paulo começa a pregar ali naquele rio. Lídia aceita Jesus. Lídia é batizada. E Paulo começa a fazer os cultos na casa de Lídia. Culto, irmãos. Escuta,
o culto não importa o lugar. Já falei aqui várias vezes, quando eu era advogado, 1, 2, 3 vezes, várias vezes. Eu estava lá no fórum, precisava orar. Eu ia lá no banheiro do fórum, baixava ali a tampa do vaso e ali mesmo eu orava. O culto, irmãos, não importa o lugar. Jesus disse para aquela mulher no poço de Samaria, um texto clássico que a gente conhece, mas não vive direito. Jesus disse para a mulher no poço de Samaria, quem se lembra aí? Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ponto. Começa a fazer um culto na tua casa. Faz um culto na tua casa. Aqui nós temos a Gabriela que fazia culto lá no colégio dela. A Marina, lá na USP, lá na faculdade dela, tem o grupo, tem o culto dela dentro da faculdade. Comece a fazer o culto onde você está, meu irmão. É claro que é legal a gente estar na igreja no domingo, a gente faz o culto aqui. É claro que é bom, é claro que é de Deus também. Mas essa não é a única verdade, a única realidade. Comece a fazer o culto na tua empresa. Comece a fazer o culto no estacionamento da tua empresa. Quantas vezes eu fiz culto, irmãos? Aqui no shopping, na praça de alimentação. Quantas vezes? Faça o teu culto. Não importa aonde, faça o culto. A igreja não é o lugar. A igreja é a decisão de você cultuar a Deus. A igreja de Filipos começa na beira de um rio. Só para terminar rapidinho, outra coisa importante. Acabei de falar aqui, vamos em frente, Samuel. Falei de Lídia. Lídia é uma mulher. Paulo, 2000 anos atrás, meu irmão. Paulo está chamando Lídia para o ministério feminino. Não vou entrar no debate aqui da ordenação, mas o ministério feminino há muito tempo e sempre, irmãos. Jesus vivia cercado de mulheres que serviam a Jesus. O ministério feminino, a honradez da mulher, a honra da mulher dentro da igreja, há muito tempo isso está estabelecido. Isso aí não é coisa do feminismo, isso não é coisa de agora, isso aí é coisa antiguíssima. Acabei de dizer, Paulo começa a igreja na casa de Lídia. Paulo cita Lídia direto. Então, o ministério feminino, reconhecer a mulher como capaz de exercer ministério, isso aí é coisa antiguíssima. Isso aí é coisa de idiota ficar lutando contra isso, porque a palavra de Deus estabeleceu isso. Queridos, trazer e reconhecer a capacitação do homem, da mulher, de exercer o seu ministério, isso é bênção. Para que lutar contra isso? Para que ficar lutando contra isso? Se isso só vai tirar a nossa paz. Então reconheça no louvor, na escola dominical, ensinando, cantando, pregando, a mulher pode sim, deve exercer o seu ministério. Atos 16 a 18. Essa passagem aqui é espetacular também. Aconteceu que quando íamos, isso aqui ainda é lá em Filipos. Aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, ela gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles vos anunciam o caminho da salvação. Irmãos, bem rapidinho, mas eu queria que você pegasse isso. Um demônio, uma mulher possuída por demônio, que ia atrás de Paulo, de Silas e de Timóteo, dizendo: esses caras são bons, esses caras são de... Irmãos, se fosse eu ia talvez ficar orgulhoso. Pô, que legal alguém falando isso de mim, dando um bom testemunho. Escuta, irmãos, escuta. O que eu vou falar aqui é muito sério. A verdade, por si só, não basta. Você precisa começar a aprender a ir na fonte dessa verdade.
A menina está endemoniada, possuída por demônios. Ela estava falando a verdade. Mas a fonte da verdade era demônio. Escuta, vou repetir para você entender bem isso. A verdade por si só não basta. Eu preciso ir na fonte dessa verdade. O que está acontecendo aqui, irmãos? Uma menina endemoniada, que todo mundo conhecia ela como endemoniada, como possuída por espírito. Essa menina está dando testemunho de uma verdade do Evangelho. E o que nós estamos fazendo aqui então? Aqui nós estamos fazendo uma confusão, irmãos, daquilo que é demônio dentro da igreja. Quando eu, uma vez, estava pastoreando a igreja, um senhor pediu para mim se ele podia cantar um hino. Irmãos, e eu, ok, pode cantar sim. Mas eu nunca fiz isso. Naquele dia, por acaso eu fiz. Por acaso, porque eu nunca faço isso. E eu assim, tá, e qual é o hino que o senhor vai cantar? Eu vou cantar Roberto Carlos, Jesus Cristo. Ele era novo convertido, está fazendo coisa de novo convertido. E eu falei para ele assim, querido, nós temos muitos hinos que adoram a Jesus. Esse do Roberto Carlos, a gente vai deixar para cantar lá fora. Aqui dentro da igreja, nós vamos cantar hinos que foram feitos por pessoas que tiveram a vida pautada na Escritura e que cantavam para Jesus. O senhor topa? Topo? Que hino o senhor? Não, vamos cantar o hino da harpa. E nós vamos cantar o hino da harpa, o louvor vai cantar, e o senhor vai puxar o hino da harpa. Pode ser? Pode ser, pastor. E ele foi lá e cantou o hino da harpa. O hino Jesus Cristo, a música Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui, não sei o quê, não é antibíblica em si. Mas a fonte não nos serve. A verdade por si só não basta. Escuta, irmãos, escuta o que o pastor está dizendo. Sem medo de errar, hoje eu diria que mais de 90% da tua tristeza, mais de 90% do meu desequilíbrio emocional, são verdades que a gente aceita, mas a fonte é corrupta. Você aceita essas verdades? Mas pastor, a Bíblia até fala assim, mas não é a Bíblia falando. Tem diferença, os irmãos estão me entendendo? De novo, deixa eu repetir a frase. Escuta o pastor. As pessoas dizem assim, mas pastor, a Bíblia diz assim, mas não é a Bíblia falando. Quando é a Bíblia falando, a fonte é pura. Mas quando é alguém sujo, quando é Satanás usando uma menina para falar uma verdade, não me serve. Quando é alguém da mídia, quando é falando uma verdade, para mim não serve. Eu vou para a Bíblia. Eu tenho a Bíblia. Eu tenho uma mãe que é uma mulher de Deus. Eu tenho pastores. Eu tenho uma esposa que é mulher de Deus. Eu tenho amigos que são mulher de Deus. É a esses que eu vou procurar. Não precisa ser muito inteligente, irmãos. Não precisa ser muito inteligente para você entender de que se você fosse o diabo, você ia se disfarçar de anjo de luz para enganar quem acredita em anjo de luz. É isso que Paulo diz. O diabo se disfarça de anjo de luz, irmãos. Pastor, eu tive um sonho, eu vi um anjo de luz, e o anjo de luz disse que era para mim me separar da minha mulher, e eu casar com a vizinha, porque o que importa, pastor, é a gente ser feliz. Pastor, eu ouvi um anjo de luz, pastor, uma pessoa muito séria, uma pessoa comprometida, uma pessoa que paga as suas contas, e aquela pessoa disse, meu corpo, minhas regras. Sem errar,
90% da tua tristeza tem a ver com a fonte do que você está comendo. Você liga o YouTube hoje, você liga o Instagram, um monte de gente bonitinha, cabelinho no lugar, cheirosinho, falando verdades. Coisa mais engraçada de hoje, irmãos, é você ver gente que é traidor, gente pedófilo, gente que é defendendo a família tradicional. Queridos, e nós aceitamos. O cara está com 5, 6 divórcios nas costas e está falando em família tradicional. Que família tradicional é essa? Mas a gente aceita esse discurso, e esse discurso está me adoecendo. Você quer entender família? Vai para a Bíblia. Vai cuidar da fonte, das fontes das coisas que você está comendo, das fontes daquilo que você está trazendo para dentro da sua casa. Não é evangelho, não me serve. Não foi de Deus, não me serve. Não tem base bíblica, não me serve. É bonito, é legal, não me serve. Não serve como exemplo para mim educar minha filha. Não serve para o meu casamento. Não serve para a minha vida emocional. Porque para a minha vida emocional, eu vou à fonte. Para a minha saúde mental, eu quero ir à fonte. Eu quero coisa pura, eu quero coisa boa. Não dê atenção a demônios. E aqui agora nós vamos entrar numa outra fase. 16, 25. Um texto que nós conhecemos bastante. Paulo está lá, por causa dessa menina que Paulo expulsou o demônio. Por causa dessa menina que pegava um falso evangelho. Esses dias eu estava ouvindo algumas pessoas. Onde é que nós estávamos indo? Nós estávamos dentro do carro e alguém estava falando, eu fui na igreja tal e não sei o quê. E a pessoa me trouxe uma palavra muito boa. E aí no final do culto, a pessoa convidou as pessoas para vir para frente que ela ia ungir. E era R$200 a unção. Falso evangelho. Evangelho de demônios. Mas isso lota a igreja, irmãos. E isso dá dinheiro para muito pastor estelionatário. Porque nós queremos ouvir o falso evangelho. E Paulo vai lá e expulsa aquele demônio daquela menina. E porque aquela menina parou de dar lucro para os seus senhores, eles prendem Paulo e Silas, põem na cadeia. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estão na cadeia. E eles oravam e cantavam hinos a Deus enquanto os presos escutavam. Paulo e Silas estão presos. É assim que nasce a igreja de Filipenses. Paulo e Silas estão presos, mas eles estão rendidos a Cristo. Pouco me importa o que vão fazer com o meu corpo. Pouco me importa se me coloquem numa cadeia. Pouco me importa, irmãos, hoje, nessa hora, muitos irmãos nossos na China, na Coreia do Norte, na Venezuela, muitos irmãos nossos estão morrendo. Você acha que ser cristão é sempre isso aqui, uma igreja com ar-condicionado? Ser cristão é uma entrega. E Paulo e Silas estão na cadeia, apanhando, sendo chicoteados. E o que eles estão fazendo? Saúde mental. Saúde mental, equilíbrio emocional, plenitude espiritual. Presos, mas livres, libertos. E eu só para a gente terminar, mas eu queria que você visse aqui, porque vai acontecer uma cena fantástica aqui. Eles estão cantando, vai, o 26, por favor. Eles estão orando e cantando. De repente houve um terremoto tão intenso que a cadeia, as portas abriram. Deu um terremoto, as cadeias, o cárcere foi abalado, as portas se abriram, as correntes se soltaram. Irmãos, a tua vida espiritual, a forma como tu vive a tua vida espiritual, muda a tua vida material. O contrário não.
O contrário, não. Eu conheço muita gente rica, eu conheci já muita gente rica. Já falei aqui várias vezes daquele testemunho daquele cara que morava ali na beira-mar de Florianópolis. Era uma família que é dona de Santa Catarina. Trilionários. O cara estava morrendo de câncer em cima de um lençol na sua sala. O cara trilionário, infeliz, frustrado, morrendo triste. Quando eu disse para ele, o senhor quer que eu possa orar pelo senhor? Ele disse, não pode orar. O senhor quer que eu ore por alguma coisa? Pergunta idiota, né? Provavelmente ele ia dizer, pastor, então ora para mim ser curado. Ele olha para mim e diz assim, pastor, por favor, ora para que os meus filhos venham me visitar. Meus irmãos, Paulo e Silas estão na cadeia e eles estão plenos. Não devo nada para ninguém. Não tenho medo de nada na minha vida. Porque eu estou vivendo em Cristo Jesus. Deus não aguenta, irmãos. Deus envolve aquele lugar com poder. As correntes caem. E sabe o que acontece quando as correntes caem? Os presos fogem. Paulo e Silas ficam ali. Mas o carcereiro fica apavorado. Porque o carcereiro, ele pagava com a vida a fuga de preso. Então eles vão chamar o carcereiro. E o carcereiro vai dizer, olha, a cadeia abriu. Não sei como a cadeia abriu. Tá, e Paulo e Silas, eles ficaram lá. Tá, então faz o seguinte, vai lá e volta e diz para ele sair da cadeia. Eu queria que você visse uma coisa muito importante aqui. O carcereiro vai voltar, vai em frente, por favor. Aqui, ó, o carcereiro, ele acorda, ele vê aquela cena, ele pensa em se matar. Os caras fugiram, eu vou me matar. E aí, vai em frente rápido, só por favor. Estão todos aqui, ninguém fugiu, vai em frente, por favor. Vai mais à frente. Vai. Vai em frente. Pode ir em frente, Samuel, por favor. Isso, vai mais à frente. O carcereiro transmitiu essas palavras para Paulo. Olha aqui, ó. Isso aqui, irmãos, é que a gente lê assim, muito rápido, né? Mas isso aqui é uma tremenda de uma ironia. É uma piada isso aqui, na verdade. Mas a gente não lê assim, claro. Mas é uma piada que está acontecendo aqui. É uma piada do que o poder do Evangelho pode fazer. O carcereiro que prende está dizendo, vocês estão livres. Quem fez isso? O Evangelho. O carcereiro está dando liberdade para quem? Para Paulo, que era um assassino, era um terrorista. O carcereiro que prendia está pregando liberdade. O terrorista que matava está pregando a paz. Quem faz isto? O poder do teu Jesus. O poder do Evangelho faz isso. O poder do Evangelho mudou a vida de Paulo, o poder do Evangelho mudou a vida do carcereiro. Carcereiro que não prende, que solta. Terrorista que não mata, mas que liberta e que leva a paz. Quem faz isso, irmãos? É a direita vai fazer isso. É a esquerda que vai fazer isso. É o Evangelho. É o Evangelho que transforma, é o Evangelho que faz a revolução, é o Evangelho que muda a pessoa, é o Evangelho que traz isso para a nossa casa. Viver o Evangelho nesse nível, nesse poder, é esse o convite que Filipenses nos faz. Vamos em frente, por favor. Antes de nós encerrar, está aí com a sua prancheta e a caneta na mão? Vamos em frente, por favor. Não, agora volta para o slide. O computador é mais lento que nós, né? Essa batalha espiritual tem que ser vivida com a verdade pura. Vamos em frente, Samuel. Pode ir em frente. Mais um. Aqui no final, eu queria que você respondesse para você mesmo 3 perguntas, bem rapidinho. Quinta-feira que vem nós vamos começar com Filipenses capítulo 1, versículo 1. Mas eu precisava fazer essa introdução antes de nós entrarmos propriamente no texto bíblico. Hoje,
Eu queria que você fizesse essas 3 perguntas aí para você. Diante daquilo que nós estudamos, diante de tudo aquilo que nós conversamos nessa noite. Primeira, qual foi a última porta fechada? Qual foi a última porta fechada? Que Deus te fechou. Que Deus fechou na tua vida. E que você a princípio ficou brabo com Deus. Mas que depois entendeu essa experiência com Deus. Você se lembra disso? A mãe do Weber dizendo: Senhor, por que tu tiraste meu marido? Senhor, eu gostava tanto daquele emprego, por que eu estou desempregado? Senhor, eu gostava tanto de fazer aquilo, por que não deu certo? Qual foi a porta que Deus fechou na tua vida e você entendeu que foi Deus? Como que você entende essa experiência hoje? Segunda coisa importante que eu queria que você respondesse aí. Onde você está espiritualmente preso, lutando as tuas batalhas hoje? Eu estou preso nessa situação. Eu estou preso com isso que eu não consigo resolver. Você consegue adorar a Deus com isso? Assim como Paulo e Silas estavam presos, você consegue render a Deus adoração por isso que você não consegue resolver e você está preso? Terceira coisa que eu queria que você pensasse: como que você tem usado a sua casa, a sua vida, os seus meios para fazer com que isso seja um lugar de comunhão com Deus? Isso aqui é muito sério, irmãos. Você tem usado a tua casa para ser um lugar onde Deus tem liberdade de estar? Tu tens usado o teu espaço, o teu quarto? Ou o teu quarto é um lugar que você normalmente deixa Deus de fora? Tem áreas na tua vida que você deixa Deus de fora? Isso é Filipenses. Isso é você começar a trazer cura para as tuas emoções, para a tua vida espiritual. Senhor, eu não entendo por que isso aconteceu. Eu não sei por que essa porta fechou. Mas aos teus pés, rendido, eu te dou glória. Aos teus pés, rendido, eu quero te adorar. Essa é uma jornada, irmãos, de maturidade espiritual. Essa é uma jornada que a gente faz na nossa fé e a gente aprende a crescer, a amadurecer. Cristianismo não é coisa de criança pequena. Cristianismo não é coisa de caminho largo. Cristianismo é coisa de porta estreita. E nem sempre Deus vai me dizer sim. Nem sempre Deus vai abrir as portas. E nem sempre Deus vai fazer o que eu peço. Aprenda a dobrar os teus joelhos e se render diante dele. Tem uma música que diz, Preta, como é que é? Do Michael Smith, não importam as circunstâncias, te louvarei. Isso, podemos cantar, Preta? Esse é um louvor que provavelmente Paulo cantaria escrevendo Filipenses. Não importam as circunstâncias, Senhor. Eu aprendi, Paulo falando, eu aprendi a comer a melhor comida, eu aprendi a passar fome. Eu aprendi a ter salário bom, eu aprendi a estar desempregado. Eu aprendi a ter saúde e eu aprendi a estar enfermo. Eu aprendi a ter muitos amigos e eu aprendi a viver o abandono. No final, Paulo diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Fique em pé comigo, vamos cantar. Aleluia.